bastante de assunto, mas para falar, dá tempo ainda de falar de um caso que vem repercutindo aqui em Metrópolis.com e também nas redes sociais, que é o caso de uma passageira que viajava sozinha, com um bebê de 1 ano e 10 meses no colo, que foi retirada de um voo por agentes da Polícia Federal após uma confusão com a comissária de bordo por conta de um carrinho de bebê. A passageira em questão é a Viviane Carvalho Souza de Araújo, que está aqui conosco. E para participar da entrevista também, a gente chama o nosso repórter de cidades, o Arthur de Souza. Muito bom dia aos dois. Vamos começar contigo, que passou por essa situação toda. Eu queria que você utilizasse esse espaço para falar com a gente, Viviane, do que aconteceu, né? A sua versão dos fatos. Bom dia. Uhum. Bom dia, Natália. Bom dia, Arthur. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, expor a situação. Bom, eu estava viajando com o meu filho, sozinha, meu filho de 1 ano e 10 meses. Estava com o carrinho de bebê dele, a mala de mão e a minha bolsa. O carrinho de bebê dele é um carrinho dobrável. Ele é um carrinho que ele é autorizado pelas companhias aéreas para ser transportado dentro das aeronaves. Então, a questão de despachar o carrinho ou não fica a critério dos pais. Quando eu estava chegando na porta da aeronave, a comissária de longe já me avistou e, de forma ríspida, ela já falou: você precisa deixar o carrinho do lado de fora, fecha o carrinho e já deixa aí para a gente despachar. O que me causou estranheza, porque geralmente eu sou uma viajante frequente e os comissários sempre me trataram de forma solícitas, foram pessoas educadas sempre comigo, nunca tive problema nenhum com nenhum comissário de nenhuma companhia aérea. Quando ela falou isso, eu tirei o meu bebê do carrinho, coloquei no colo, com a bolsa, tudo certinho, dobrei o carrinho e olhei para ela e perguntei: a senhora pode me ajudar a colocar o carrinho dentro da aeronave? Porque eu prefiro levar o carrinho comigo, porque eu estou sozinha. Ou então a senhora pode pedir para algum dos outros comissários me ajudar? Ela falou que não, que se eu quisesse, que era para deixar o carrinho ali fora, que eles despachavam, que eles não poderiam mexer nas minhas bagagens, nas minhas coisas, que era a regra da própria companhia aérea. Então, quando ela falou isso, eu falei para ela que eu desconhecia essa regra, porque como sou viajante frequente, sempre os comissários me ajudaram quando eu estava sozinha com o meu bebê. Inclusive, já teve comissária que pegou meu bebê no colo quando estava chorando, acalmou meu bebê durante o voo. Então, eu gostaria que ela me ajudasse. Ou então, aí ela falou que não, que já pensou se eu tiver que ajudar todos os outros passageiros a colocar as bagagens dentro da aeronave? Só que ela falou de uma forma grosseira e ríspida. Quando ela falou isso, eu olhei para ela e falei: moça, é questão de empatia, eu só tô pedindo uma ajuda, porque eu tô com meu bebê aqui no colo, eu gostaria de colocar o meu carrinho dentro da aeronave, eu só tô pedindo uma ajuda, um favor. E aí ela não falou mais nada, eu peguei o meu filho, peguei o carrinho, todas as coisas e fui para o meu assento, com dificuldade, porque o corredor da aeronave é estreito, né? E cheguei até o meu assento. Quando cheguei no meu assento, guardei as coisas, me sentei e esperei todos os outros passageiros se acomodarem. Quando os outros passageiros se acomodaram, eu peguei o celular, como ela já tinha me tratado de forma grosseira, peguei o celular, sabia que ela ia continuar me tratando dessa forma, fui até a frente, lá na cabine, e pedi para falar com o responsável pelo voo, porque eu gostaria de registrar a minha reclamação em relação à forma que ela me atendeu. Porque tudo bem dela dizer não, mas ela não precisaria ter me tratado daquela forma, eu estando com o meu filho ali e eu simplesmente estava pedindo ajuda. Aí quando eu falei isso e falei que estava gravando, aí ela falou que eu não poderia gravar e já saiu e já chamou os outros comissários e falou: acho que a passageira está querendo desembarcar. Quando ela falou isso, eu já senti que ela já estava me ameaçando, entendeu? Usando o cargo dela, porque ela era chefe dos comissários, para poder me calar ali, entendeu? E aí eu falei que eu não queria desembarcar. Eu só queria registrar uma reclamação em relação à forma que ela me atendeu. Aí vieram os outros comissários, começaram a conversar comigo, e aí ela já começou a entrar na conversa que eu estava ali tendo com os outros comissários. E aí eu pedi para ela deixar eu terminar de falar, e aí ela falou: então se você não vai sair, a gente vai chamar a polícia.
Aí eu falei, moça, eu só quero registrar uma reclamação da forma que eu fui atendida aqui. Eu não quero sair, eu só quero registrar essa reclamação, eu quero falar com algum responsável. Em momento algum, nenhum responsável superior a ela veio falar comigo, veio falar, olha, acalme-se, o momento de registrar a reclamação não é aqui, a gente pode, quando chegar lá no seu destino, a gente pode fazer essa reclamação, mas, enfim, não é aqui o momento de registrar essa reclamação. No momento em que estava tendo essa discussão, ela, por diversas vezes, ela chegava muito próxima assim, a mim e ela colocava a cara na minha cara, falando que ia chamar a polícia, que era para eu descer, que era para eu desembarcar. Nesse momento, eu senti, eu até tinha desligado a gravação, porque eu senti que ela realmente fosse me agredir. Não, Eu estava com mas meu é filho no muito colo, chato. em O cara momento não. algum em momento algum ela me respeitou com meu bebê no colo. Meu bebê assistiu tudo aquilo, e aí outras três passageiras que estavam lá na frente e presenciaram, elas vieram me acolher. Então, nesse momento, quando eles falaram que iam chamar a polícia, eu me sentei e fiquei aguardando. Quando a polícia chegou e que me chamou, prontamente eu já me identifiquei, já fui lá, peguei as minhas coisas. E engraçado, ô Natália, para não dizer outra palavra, que na hora que foi para me retirar da aeronave, os funcionários da Latam, todos eles vieram para pegar as minhas coisas. Quando no início eles falaram que não podia tocar nas minhas coisas. Uhum. Aí eu falei que não precisaria de ajuda, porque eles não poderiam tocar nas minhas coisas, então não precisaria, que da mesma forma que eu cheguei, eu sairia. E os passageiros me ajudaram. Quando eu cheguei na porta da aeronave, os 2 agentes da Polícia Federal estavam lá. Aí eu me identifiquei, eles me chamaram, aí como as outras passageiras já estavam ali para poder me apoiar, me ajudar, elas estavam pedindo meu telefone, eu passei o meu telefone, elas falaram que tudo que eu precisasse, elas estariam ali para me ajudar, porque a situação foi extremamente vexatória, humilhante, eu com o meu bebê de colo, elas sendo mãe, elas se colocaram no meu lugar, e elas disseram que engoliram tudo aquilo e sentiu a minha dor da mesma forma. Uhum. Então, que elas estariam à disposição para me ajudar. Quando eu saí, o pessoal do solo estava lá, os agentes da Polícia Federal conversaram comigo, eles falaram que eu pedi para registrar uma ocorrência ali, porque eles têm fé pública, são funcionários públicos, da situação que tinha acontecido ali comigo. Eles falaram que não poderiam registrar nada ali, porque eu não tinha feito nada, pediram para eu ficar calmo, porque não tinha nada contra mim, não tinha nada a ser registrado contra mim, eu não tinha cometido nenhum tipo de infração, e que, como o pessoal da aeronave chamou para a Polícia Federal, então eles foram lá porque é protocolo deles irem. Alguns funcionários da Latam, do solo, eles falaram para mim, no percurso em que eu estava voltando para poder eles me realocarem em outro voo, que causou estranheza, que quando eles chegaram lá, que eles viram uma moça, uma senhora, com um neném no colo, eles acharam estranho, foi coisa nova para eles, porque nunca aconteceu isso. Geralmente, quando alguém precisa de apoio dentro da aeronave, mães com bebês, pessoas idosas, pessoas deficientes, o pessoal da aeronave, se eles não podem ajudar, eles chamam o pessoal do solo para poder dar o apoio. E depois... Oi, Natália. Oi, Viviane. Posso continuar? Sim, vou antes passar a palavra para o Arthur e a gente continua conversando. Arthur. Ótimo. Bom dia, Natália. Bom dia, Viviane, e a todos que estão acompanhando aqui o Acorda Metrópolis. Eu só queria saber da Viviane se depois da repercussão, né, que teve do caso na imprensa como um todo, principalmente aqui no Metrópolis, se a companhia chegou a procurar você para tentar se retratar de alguma forma. Não, a companhia não chegou a me procurar e nem de forma nenhuma. É um relato muito impressionante, Viviane. Eu acho que nunca tinha registrado uma coisa dessa nesses anos de jornalismo. Quais são esses próximos passos, né? O que você vai fazer agora que passou um dia dessa situação toda? A companhia aérea não entrou ainda em contato contigo. Como é que você vai seguir com esse caso todo, né?
Sim, Natália. Foi uma situação extremamente vexatória, humilhante, não só para mim, para o meu filho também, porque apesar dele ser um bebê, ele é um ser humano e a forma que nós dois fomos tratados é, não tinha cabimento, entendeu? Nós fomos escoltados por 2 agentes da Polícia Federal, tanto lá dentro do avião, todas as pessoas viram, como na saída, na porta ali do portão. Todas as pessoas que estavam no pátio ali, todo mundo viu. Então, agora, depois de estar mais calma, eu vou procurar todos os meus direitos, vou peticionar para a Polícia Federal para pegar as informações de todos os funcionários da Latam que me trataram dessa forma, vou ingressar com ação judicial e o que eu espero profundamente é que as pessoas tenham mais bom senso, mais empatia, porque, assim, apesar de eu ter um filho, eu estava viajando sozinha e a única coisa que eu pedi foi ajuda. Eu não pedi nada mais. E depois que eu pedi ajuda, eu só queria registrar a reclamação com o superior da pessoa que me atendeu. Foi só isso. Eu não queria fazer mais nada. Entendeu? Então, é isso. Viviane, eu sinto muito que você tenha passado por isso, mas muito obrigada por falar com a gente. Viviane Carvalho Souza de Araújo, ela que passou por essa situação aqui em um voo, né, em que ela foi retirada com o filho. Viviane vai continuar conversando aqui com Metrópolis.com, Arthur de Souza, que é quem está muito em cima dessa história, vai continuar em contato contigo e, claro, também a gente vai continuar acompanhando o seu caso, Viviane, que as coisas se resolvam depois do trauma, mas que as coisas sigam da melhor forma para você e para o seu filho, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Natália. Um bom dia para todos vocês. Arthur, obrigada também, viu? Um ótimo trabalho e a gente volta a se falar numa outra ocasião aqui no Acorda Metrópolis. Valeu. Obrigado, Natália. E